Olá, meu nome é Lúcia Xavier. Eu gostaria de agradecer a Êxitos e à SBTD e também ao Dr. Fernando Sembranelli por ter aceitado o convite dessas duas empresas anteriores e estar aqui com a gente para fazer esse podcast. Ele que é o CEO da HiHub, médico, empreendedor ligado à inovação e gestão de projetos de curto, médio e longo prazo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelas boas-vindas, muito obrigado SBTD e Êxitos pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Meu nome é Fernando Sembranelli, eu sou CEO e founder do Health Nova Hub, que é um hub digital de inovação em saúde, que atua com aceleração, comunidade, comunicação e educação, cujo objetivo é, de fato, acelerar e fortalecer o ecossistema digital de inovação em saúde. Então, a SBTD e a Êxitos resolveram convidá-lo para debater um tema muito em alta hoje em dia, que é a telemedicina. E a gente gostaria muito de ouvi-lo, uma vez que o senhor está tão envolvido com o tema inovação, e acho que não dá para ficar sem falar de telemedicina. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de telemedicina, os softwares que existem de saúde hoje. E a gente gostaria muito que o senhor desse uma abordagem geral sobre esse assunto para nós, por favor. Com certeza. Muito obrigado pela pergunta. Bom, acho que, em primeiro lugar, para a gente contextualizar, de fato, a telemedicina, a aprovação da lei da telemedicina esse ano é um marco para a história da saúde brasileira. A telemedicina que foi extremamente relevante durante a pandemia e que já vinha há muitos anos aqui no Brasil lutando para ser regulamentada. Então, de fato, o que a gente está vendo é uma transformação. Numa escala de 1 a 10, a regulamentação da telemedicina tem uma importância talvez de nível 12, porque não só a regulamentação da telemedicina, mas a partir da regulamentação da telemedicina, uma série de transformações na saúde digital passam a ser possíveis, né? De fato, a gente passa a ver um ecossistema digital de inovação em saúde cada vez mais forte. Você vê, agora a gente tem a telemedicina, a receita digital que antes fazia, num caso de uma empresa como a Memed, 4 a 5 milhões de receitas por ano, agora faz quase esse mesmo número por mês. Então você vê que junto com a telemedicina você tem um crescimento extremamente expressivo das receitas digitais, né? O cuidado à distância, o cuidado domiciliar, né, com o apoio da telemedicina passa a ser realidade. Então, a partir da aprovação da telemedicina, você consegue de fato tangibilizar qual que vai ser o impacto da saúde digital no Brasil, lembrando que o Brasil é um país continental com uma distribuição extremamente desigual de profissionais de saúde, e quando a gente fala nos especialistas de saúde, a distribuição é ainda pior, porque a gente tem uma concentração muito importante nos grandes centros. Verdade. Então, é extremamente importante que a teledermatologia, a telepsiquiatria, a telecardiologia cheguem e sejam possíveis em diferentes regiões do Brasil, né? Eu acho que a gente demorou muito para chegar onde a gente está aqui hoje, mas apesar da gente ter a percepção que agora tudo está voltando ao normal, que a saúde está voltando ao normal, que a telemedicina já não é tão importante, eu acho que a verdade é que tem uma transformação muito importante acontecendo na saúde brasileira a partir da telemedicina. Mas eu diria que a telemedicina junto com a receita digital, e agora você tem muitas soluções digitais que você já consegue fazer, você faz a teleconsulta, recebe uma receita digital que é aprovada, né, que tem a sua certificação digital, e você já pode comprar o seu remédio digitalmente. Então você começa a ver que você tem uma série de serviços que são ligados, sendo que em breve, em alguns serviços de receita digital, você já vai poder marcar os seus exames online. Então, de fato, a gente começa a ver que tem uma transformação muito grande que envolve profissionais de saúde
prestadores e pacientes, né? E que, de fato, o momento zero realmente é a aprovação da lei da telemedicina. Excelente. É mesmo esse ecossistema de saúde formado a partir de uma telemedicina, né? Que antes a gente não via, né? Envolvendo não só a consulta médica, né? Mas sim os apoiadores para que essa consulta seja efetiva para o paciente, né? Como é que o senhor vê a participação do paciente dentro desse ecossistema de saúde, né? Hoje a gente já percebe que, por exemplo, a Cunitec, ele tem a perspectiva, ele pede a perspectiva do paciente na hora de ele participar de uma consulta pública, né? A gente percebe que a ANS também tem lá, quando ela deixa a consulta pública dela aberta ao julgamento do paciente. Como que o senhor entende que é a participação do paciente, né? Uma vez que é ele o principal usuário? Não, é impressionante hoje. Em primeiro lugar, eu sou paciente crônico, então eu me coloco também nessa figura. Mas hoje eu tenho vários amigos que são pacientes crônicos. Eu acho que, e com a situação de pandemia que nós vivemos, quer dizer, hoje o advocacy, a luta pelo direito do paciente, ela passa a ser muito também pelos meios digitais. Redes sociais mobilizadas, né? Mobilizações, petições online, quer dizer, a gente percebe agora na discussão do rol, né, uma mobilização extremamente importante dos pacientes. É importante, e aí eu acho que é importante? É importante a gente entender que os meios digitais têm um papel crescente, eles podem trazer uma voz muito qualificada para os pacientes. A gente sabe que, por exemplo, tem alguns grupos dedicados à artrite reumatoide que tem mais de 5 mil pacientes. Isso é muita força. De fato, ali você vê, né, esses grupos, eles sabem muito quais são as dores que eles vivem. E, na minha opinião, para mim, hoje, um dos maiores valores de uma rede social como o Facebook tem são os grupos que reúnem muitos pacientes. Infelizmente, essa informação, eu diria que ela não é organizada, ela não é estruturada. A gente não consegue fazer, por exemplo, estudos clínicos, né, grandes análises baseadas naquela informação. Porém, é muito importante o paciente ter voz e, de fato, as mídias digitais permitem democratizar o acesso a essa voz. E são inúmeros exemplos de conquistas, inúmeros, que os pacientes conseguem através dessa mobilização. Acho que tem que ter educação, né? A gente tem que, de fato, educar, mas também entender que o paciente 2.0, talvez 3.0, 4.0, ele vai ter um espaço e uma voz cada vez maior, né? A gente percebe que tem muito aplicativo, né, que faz hoje o papel, muitas vezes, até de um cuidador, né? E a gente percebe o interesse dessas pessoas nesses aplicativos, né? E muitas vezes a gente entende que é muito interessante a ação, né, de uma inteligência artificial monitorando o paciente e trazendo algum benefício para ele dentro da casa, às vezes sozinho, né? Hoje mesmo tem um projeto de lei abordando sobre isso, foi publicado o projeto de lei abordando sobre isso, até pelo número crescente de idosos que o país aí em 2040 devemos aumentar em 99% o número de idosos, né? E aí existe uma força aí desse projeto de lei brigando para que tenha uma inclusão digital. Então, a gente percebe que em vários pontos a internet ou meios digitais estão chegando, né,
nas maneiras mais, vamos dizer assim, diferentes formas para abordar ou suprir a necessidade de alguma forma para os pacientes, né, doutor? Excelente. Não, esse é um excelente ponto, né? Eu acho que assim, o ponto da longevidade é uma percepção de oportunidade e também de desafio que todos nós como sociedade vivemos, né? Recentemente eu perdi meus avós e o que a gente vê? Qual que é o desafio? Que a jornada da longevidade, ela é muito analógica, quer dizer, muito pouco digital, né? A questão, porque, por exemplo, a hora que o idoso muitas vezes precisa de um cuidador, né? Se começa a precisar de um cuidador 24 horas, normalmente acaba sendo um grupo de 3, 4 pessoas e muitas vezes a gestão desses cuidadores é feita a escala desses cuidadores, perdão, é feita em grupos de WhatsApp. Então a gente percebe que tem uma necessidade e uma oportunidade do uso de tecnologias, né, de inteligência artificial, quer dizer, de fato, da gente trazer mais automação. Agora, por outro lado, o que nos preocupa também é que a gente não tem mão de obra formada para cuidar desta população. Não temos o número de cuidadores que serão necessários. Então, a gente percebe que é um enorme desafio, mas também é uma grande oportunidade, né? Eu acho que isso não é um desafio só do Brasil, quer dizer, o mundo está envelhecendo, porém o Brasil envelhece muito rapidamente. Essa noção de que somos um país jovem realmente está caindo por terra. E tem uma mudança de demografia bastante importante acontecendo, né? Qual é a sua opinião, falando disso, sobre o Pokémon GO? Olha, eu acho que tem várias tecnologias que são interessantes. Em relação o que eu gosto muito do Pokémon GO? Eu gosto muito de gamificação. Eu acho que gamificação pode ser uma revolução na saúde. Vou citar uma startup que eu gosto muito, né? Que é liderada pela Jade, que é a CEO, que é chamada RadarFit. Ela é uma startup de gamificação que estimula as pessoas a terem hábitos mais saudáveis nas empresas. Então, elas têm grandes clientes. Um cliente que ela pode falar publicamente é a Votorantim, onde eles ajudam a população a se engajar mais em hábitos saudáveis. E aquelas pessoas que mais se engajam podem, inclusive, retirar prêmios, né? Mas, e aí, o que o RH percebeu? Que tem um alinhamento de incentivos, né? As pessoas, de fato, fotografam quando estão bebendo água, fotografam quando estão fazendo um hábito, uma caminhada, uma corrida. E é tão impactante esse caso que eles viraram um case global da Amazon de engajamento dos usuários. Então, de fato, a gente começa a ver, mas o que o Pokémon GO tem a ver com a saúde? Aparentemente nada, mas você começa a ver que os mesmos conceitos de gamificação aplicados, às vezes focado para a promoção da saúde, pode ter sim um impacto extremamente positivo. Benéfico, né? E você consegue escalar isso para empresas inteiras. No caso dessa solução, ela é inclusive usada em Minas, quer dizer, onde o RH teria uma enorme dificuldade de estar em contato com esse colaborador, né? Então é muito interessante como esses conceitos podem ter muita relação com a saúde. Tô perguntando isso pelo aumento de obesidade que aconteceu, né? Por conta da pandemia, inclusive, né? Porque estamos ficando mais velhos, mas não mais saudáveis, né? Não tanto saudáveis, né? Então, por isso que me ocorreu essa pergunta até pela sua fala anterior. Eu estou pensando em tudo isso que o senhor acabou de citar, né? Eu fico pensando uma coisa que é muito preocupante a respeito desse arcabouço legal de tudo isso que está acontecendo no Brasil ao mesmo tempo, né? E que aconteceu de uma maneira tão rápida,
né, com a pandemia, que na verdade a gente foi chutado a acontecer isso de uma maneira tão rápida, né, que a gente nem sentiu. Isso porque a saúde ainda, vamos dizer, ainda foi a mais lenta daquelas outras, né? Nós tivemos a RAP, né? Comida rápida que a gente conseguiu, né? Com a pandemia, nós tivemos empresas de logística que se destacaram muito. Como é que o senhor... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse arcabouço legal, o quanto que isso ajuda a gente, ou quanto que isso vai Não, atrapalhar, por favor. perfeito. Não, em primeiro lugar, assim, eu tenho uma extrema admiração pela, assim, pelo Health Nova Hub, a gente tem a oportunidade de conhecer excelentes advogados e advogadas. Eu acho que quando a gente fala de inovação na área da saúde, necessariamente você tem que andar muito próximo, né? Você precisa de um suporte jurídico muito próximo, porque na prática é isso, né? A saúde está em transformação e a saúde e essa inovação precisa de um arcabouço legal. No caso da telemedicina, a inovação vem antes, o arcabouço legal segue. Então tem uma questão importante. E aí acho que vale a pena ressaltar, recentemente a gente teve agora uma nova lei que é do software o software como medical device. Quer dizer, conforme os softwares vão ficando mais complexos, os softwares vão, por exemplo, decidir quanto que de insulina um paciente vai receber. Esse software ele tem que ser regulado, tem que passar por uma regulação da Anvisa. Ah, mas é um exagero? De forma alguma. Isso é um software que tá analisando, né, uma quantidade de insulina, uma quantidade de um determinado medicamento que vai ser injetado no paciente. Então, isso, a gente está olhando uma complexidade cada vez maior. E aí a Anvisa está desenvolvendo um processo, já tem o seu processo para analisar essas soluções. E qual que é a vantagem para a empresa passar por essa regulamentação na Anvisa? Ela consegue uma valorização do seu produto. Porque na prática é isso que está acontecendo. A gente, talvez, quando eu comecei em 2006, quer dizer, existia baixa regularização, né? Baixo nível de entrada, mas também uma baixa valorização. Hoje você começa a ter grandes empresas com soluções cada vez mais sofisticadas, né? Aonde, por exemplo, um aplicativo você pode decidir uma dose de algum medicamento, né, fazer essa manipulação pelo aplicativo. Então, a gente precisa evoluir na regulamentação. Porém, na saúde é um desafio, é um enorme desafio. Por que é um enorme desafio? Porque tem sempre algo que está surgindo agora, né? E aí a gente tem que estar sempre analisando as possibilidades, as limitações, né? Então, acho que mas eu acho que é uma área, e eu acho que dentro dos grandes escritórios, a área de saúde, life sciences, de saúde digital, vem crescendo muito. E eu acho que isso é ótimo. E cada vez mais sofisticados, né? Sim. As tecnologias que têm se apresentado, né? Sim. Muito obrigada. Quando a gente pensa em devices, em medicamentos, a gente logo pensa no acesso a tudo isso, né? A gente vê grandes aportes financeiros feitos aqui no Brasil hoje, né? Transformando empresas poderosíssimas, né? A gente vê a Redditor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, da sua experiência de inovação, da sua experiência, como é que essas empresas têm surgido. Eu queria que o senhor desse uma visão um pouquinho desse cenário desses aportes financeiros grandes que têm chegado aqui, mostrando que o Brasil tem um grande potencial ainda para ser descoberto, vamos dizer assim, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro,
A questão dos hospitais, realmente, os hospitais vêm, especialmente os hospitais planos de saúde, vêm passando por uma grande consolidação aqui no Brasil. E esse quadro é um quadro interessante, porque quando você vai para outros mercados, como o mercado norte-americano, o mercado norte-americano, ele é um mercado absolutamente consolidado, quer dizer, né? Para você ter uma noção, a gente teve lá alguns anos atrás, e um colega que é um famoso, que é um conhecido otorrino brasileiro que mora na região do Vale do Silício, falou assim, não, aqui o médico não tem o seu consultório próprio. Por quê? Porque todos os grandes grupos médicos, as grandes clínicas, não é que teve uma crise, pelo contrário, os grandes grupos universitários foram lá e compraram essas práticas, essas clínicas, e agora os médicos atendem dentro desses grandes centros, né? Então isso é uma tendência internacional. Aqui no Brasil, pela restrição que havia dos investidores estrangeiros investirem na área da saúde, isso teve uma limitação durante bastante tempo, né? A partir do momento que essa aqui mudou a legislação, que agora os investidores podem investir na área de saúde, você de fato começa a ter uma consolidação importante, porque muitos players que tinham um hospital, eles não tinham condições de fazer uma consolidação. Então, os players que tinham condições de comprar 1, 2, 3, 4 hospitais, acessar o mercado de capitais para fazer esse movimento, né, são de fato os que estão liderando essa transformação, mas de fato chama muito a atenção a velocidade com que essa transformação aconteceu no Brasil, tanto que hoje você tem poucos grupos hospitalares, né? E na área de saúde suplementar, os planos de saúde, realmente teve uma concentração ainda maior, né? E é uma tendência a continuar concentrando? Olha, tudo indica que sim, né? Mas hoje eu acho que já tá num momento... 2022 foi excepcional. Esse ano começa a pesar muito também a dívida, né? Tudo isso é financiado, essas compras. Hoje a gente está num momento de taxas de juros mais altas, então as compras deram uma diminuída. Mas olhando para frente, assim, é difícil hoje você ser um hospital independente, né? Então acho que ser competitivo neste mercado atual exige escala. Esse é o principal ponto, né? É o que a gente tem ouvido e observado desse mercado, né? A gente percebe que realmente, desde 2020 que veio nessa aceleração, né? Um comprou outro, né? E agora formou essa verticalização, né? Que a gente não esperava, né? Mas que hoje é fato. Como é que o senhor poderia, depois de tanto falar de inovação, de tantas mudanças, como é que o senhor acha que seria um ponto importante para as empresas hoje? O senhor mexe com várias empresas de vários segmentos, que é um acelerador, né, dessas empresas startups. Mas como é que o senhor vê, qual a postura de uma empresa hoje que pensa em inovar? Como é que ela começa a pensar em inovar? Como é que ela tem que se estruturar? Como é que ela repensa a inovação? Não é só comprar um software novo, não é só botar um iPad na mão das pessoas, né? Não é só dar um telefone bacana na mão de cada um, mas como é que a gente se estrutura para atender essa demanda que o ecossistema de saúde no Brasil está forte e carente? Perfeito. Vamos inovar. Inovar é um processo e é um processo de longo prazo, né?
A grande questão é que inovar exige normalmente você mudar o seu mindset, né? A partir daí mudar o mindset da organização, quer dizer, trazer outras pessoas juntas, e de verdade você vai começar a ter os primeiros resultados no longo prazo. Então, o que a gente vê dos ecossistemas que deram certo? Normalmente são líderes que começam, vão para fora, normalmente vão para o Vale do Silício, vão para Israel, quer dizer, vão para algum ecossistema e falam assim, cara, isso aqui é o futuro, é muito estratégico, né? Porque, por exemplo, quando você vai para o Vale do Silício, lá tem algumas aceleradoras que às vezes o CEO global de uma grande montadora participa, né, do processo, porque ele fala assim, cara, isso aqui, a grande questão, porque é nesses processos é nesses centros de inovação que o pessoal pensa, por exemplo, no carro elétrico, como é que a minha montadora vai entrar no carro elétrico? É algo muito disruptivo, né? E por que é tão estratégico entrar na inovação? Porque, de fato, se a sua empresa tem um valor X hoje, sendo muito objetivo, o objetivo da inovação é, de fato, trazer mais valor para a sua empresa, né? Trazer valor agregado, trazer novas oportunidades, trazer novos talentos. E isso é um processo de longo prazo. Qual que era o grande desafio que a gente tinha aqui no Brasil até talvez 6 anos atrás, talvez um pouco mais? Que você não tinha, de fato, os ecossistemas de inovação, né? Então, a gente era um processo muito centrado, quer dizer, você tem que começar a inovar, né? Você tem que se convencer que a inovação é estratégica e, a partir daí, começar a montar uma estratégia de inovação para a sua organização. E aí, idealmente, a gente tem que ter, como fala, você tem que dedicar recursos financeiros, porque inovar exige investimento, exige recursos humanos, né? Então, este processo é um processo extremamente desafiador, né? Hoje a gente começa a ver muito, por exemplo, essa semana, o Hospital das Clínicas vai lançar o 5G, né? Um programa de fazer pesquisa, desenvolvimento para 5G nos hospitais. Isso vem de um projeto de mais de, talvez, 6 anos, 8 anos, do desenvolvimento do Hospital das Clínicas como centro de inovação, né? Yes. E aí, uma série de arcabouço. O primeiro arcabouço jurídico foi realizado, o mindset de inovação dos professores ali da alta liderança, né, foi estruturado, mas não foi uma reunião que levou a isso, né? Eles souberam persistir a todas as adversidades para fazer a organização, o Hospital das Clínicas avançar. Então, também, a inovação ela exige muita resiliência. Até você começar a ter os primeiros resultados, demora. Mas hoje, aqui no Brasil, a gente tem inúmeras organizações que estão sendo resilientes, né? E aí, o que elas têm em comum? Autocomprometimento da liderança, visão de longo prazo, né? Elas têm recursos financeiros alocados ou a própria unidade de inovação é um centro de negócio. Quer dizer, a gente começa a caminhar muito mais olhando, olha, tudo bem, eu vou investir, mas isso aqui tem que gerar receita, né? Então, e eu acho que e muitas, eu diria, já estão dispostas a fazer investimentos, como investimentos em startups, investimentos, né, trazer talentos, mas começar a investir no ecossistema é extremamente importante também, né? Mas eu diria que tem uma questão, o eureka da grande maioria desses empreendedores, de todos que eu conheço, muitos foram para o Vale do Silício ou para Israel e falam assim, nossa, isso aqui que eu vi aqui é tão impactante que eu quero trazer uma parte dessa realidade para a minha organização. Porque na prática, quando você vai para o Vale do Silício ou para Israel, são ecossistemas onde a inovação gera muito valor para as partes, para as empresas, quer dizer. Né? Às vezes a gente fala assim, porque é aquilo, né? Como é que a Tesla hoje é a empresa automobilística que mais vale no mundo? Não faz nenhum sentido.
Por que todas as empresas estão lançando carro elétrico? Não é talvez pelo tamanho de mercado, mas é porque realmente todo mundo deixa muito valor por não inovar no carro elétrico, por não acreditar. Né? Então isso é impressionante. Hoje a Ford corre atrás, hoje a Ford e a Toyota tem que correr atrás da Tesla, né? E não vice-versa, assim. Não precisava, né? Talvez. Né? Eu tenho aqui alguns pontos, né? Que é o DNA da inovação, que é atitude questionadora, habilidade de pensar coisas novas, observar o contexto para identificar oportunidades, perguntar o que é o incômodo daquela situação que a gente está vivendo, experimentar alguma coisa como um ponto fundamental, né? E viver fora daquele ambiente, experimentar um ambiente fora daquele comum que a gente vive. Acho que esses pontos para a gente é sempre interessante porque a gente aprende a ver o que é possível ser feito diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, né? É interessante quando a gente sai da saúde, por exemplo, e convive com outros grupos de pessoas, né? Eu acho que essa é uma oportunidade que você usa bastante, né? Porque como você circula no meio de outros negócios, né? Não só de saúde, eu acho que deve ser bastante interessante para você, né? Olha, eu posso te falar que assim, o perfil inovador, né? Você trabalhar com pessoas que têm um perfil inovador, entre empreendedor e empreendedor, eu acho que, de um modo geral, nós somos pessoas menos conformes, né? Então, eu acho que a gente estava... Um dos pontos excepcionais do momento que a gente vive atual, que eu acho que tem hoje muito mais oportunidades, hoje tem muito mais, de fato, oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento para esses profissionais, né? Porque, de fato, as organizações precisam de líderes que tenham para liderar os seus projetos de inovação, né? E agora você tem cada vez mais empresas de tecnologia, health techs, com recursos capitalizadas para contratar, para investir em talentos humanos. Então, você tem muito mais espaço para desenvolver esses profissionais. E, ao mesmo tempo, você precisa, né? Precisa que esses profissionais, quer dizer, você tem muitos profissionais que hoje querem trabalhar com inovação, querem se desenvolver nessa área, que é muito importante que eles também encontrem essas oportunidades onde eles possam ser acolhidos, remunerados e desenvolvidos, né? Porque, acima de tudo, o que eu acho que hoje a inovação para muitos profissionais é uma oportunidade de trabalho e desenvolvimento, que antes... Eu acho que tinha muita gente que fazia na paixão, assim, mas não, porque realmente não tinha vagas profissionais. Eu acho que isso tem mudado rapidamente, assim. Só para fechar, o senhor tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar para dizer como é que as startups hoje podem contribuir para a inovação em saúde? Nossa, muito, assim, eu acho que as startups contribuem e contribuirão muito para a inovação em saúde, assim, porque primeiro eu acho que hoje você começa a ter empreendedores que, primeiro, de uma formação muito variada, que entendem muito bem os problemas que eles estão querendo endereçar. As grandes empresas, elas não têm condições de desenvolver tudo sozinhas, né? Então você começa a ter startups que realmente têm essa condição de fazer acontecer, assim, né? A gente pode falar assim, hoje qualquer mapeamento que você tenha de startups, você vai ter startups em todas as áreas, né? Inteligência artificial, internet das coisas, que tem capacidade de resolver problemas. Mas o que eu acho que é de fato transformador é a gente entender que a startup sozinha, ela tem um potencial, né? A empresa sozinha, muitas vezes ela tem o seu problema. Quando você une os dois, quer dizer, muitas vezes, realmente você potencializa muito mais, né?
E aí, de fato, é um pouco dessa visão de ecossistemas, né? De entender o que é problema para um, que é solução para o outro, e como esses dois juntos podem realmente viver soluções mais harmônicas, né? Eu não tenho dúvida. A grande questão é o que as grandes empresas perdem se elas não se relacionarem com startups? Perdem muito. Por exemplo, quando eu trabalhei numa grande indústria, eu não fui acolhido, assim, pelo menos nessa indústria que eu trabalhei, eu não fui acolhido, talvez porque eu tinha um perfil muito inovador, quer dizer, aquela coisa de ter que, para ir no banheiro, ter que pedir 3 aprovações, sabe? Eu falo assim, não é o perfil, assim, né? Então, eu acho que a gente também... E aí, isso é uma coisa interessante. Hoje, tem muitas empresas que adquirem essas startups, que estão adquirindo startups. A gente pode falar a Afya como um exemplo, que eu tenho grande admiração. E os empreendedores continuam lá trabalhando, quer dizer, tem um grau de autonomia, né? Claro que dentro de uma grande corporação, mas lutando para crescer o sonho, para multiplicar e tal. Porque agora, por exemplo, a gente está falando, tem soluções, a gente pode falar especificamente de uma solução, PebMed. A PebMed, antigamente os médicos levavam um livro preto, que era um livro para tomada de decisão clínica no plantão. A PebMed substituiu esse livro, assim, é um livro de tomada de decisão. A Afya foi lá e comprou essa empresa. E aí agora, assim, mas já atinge milhões de pessoas, assim, milhões de profissionais de saúde. Agora tem um livro, uma solução semelhante para enfermagem. Então, assim, essas soluções, elas estão substituindo já o papel. E não só substituindo o papel, assim, eu acho que tem uma questão de fato de ser a primeira opção para o médico escolher, né, essas soluções, assim, né, fazer uma consulta de uma tomada de decisão. E é claro que isso é uma avenida para muitas outras soluções, tanto que eles querem fazer um ecossistema de soluções para o médico, assim. Mas a mudança do hábito do médico já aconteceu, ele já cobra mais de 20% dos médicos, assim, né, recém-formados. É impressionante, né? É uma mudança bastante importante. Tá ótimo, eu ficaria aqui o resto da tarde, mas eu sei que sou uma pessoa muito ocupada, acho que não vai faltar oportunidade. Doutor Fernando, muito obrigada. Em nome da SBTD e da Êxitos, eu quero muito agradecer a sua presença. Foi muito, muito bom tê-lo aqui conosco. Agrega muito, sou uma pessoa muito, muito sabedora e muito inovadora, né? Muito obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, Fernando Sembranelli ou highhub.tech. Nas LinkedIn, Instagram, vai ser uma honra tê-los conosco. E também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Então tá bom. Até mais.